Se você quer emagrecer rápido, sem sofrer e sem passar fome, fica nesse vídeo e presta atenção, porque eu vou te passar o que realmente funciona. Sem dieta maluca e sem coisas que vão simplesmente complicar a sua vida ainda mais. Eu vou te passar dicas práticas e simples que você vai conseguir aplicar na sua vida e no seu dia assim que você terminar esse vídeo. Primeiro a gente vai falar sobre o que é déficit calórico e como atingir ele de maneira sustentável e prática. E depois eu vou te dar 3 dicas bem simples que você vai conseguir aplicar ainda hoje. Pensa assim, imagina que você tem um cartão de crédito sem limite e aí você vai no restaurante mais caro, na loja mais cara, sem pensar no amanhã. E você acaba gastando um dinheiro que você não tem. Nesse caso, você vai entrar em dívida, o seu saldo vai ficar negativo. É a mesma coisa quando a gente fala do nosso corpo em relação ao déficit calórico. Se você consome 2.000 calorias, porém você gasta 2.500, o nosso corpo vai entrar em déficit calórico de 500 calorias nesse exemplo. Então, ele vai precisar pegar essas 500 calorias de algum outro lugar. O que a gente vai fazer com as estratégias certas é fazer com que ele pegue essas calorias da nossa reserva de gordura, porque é justamente para isso que nós temos gordura, é uma reserva de energia, uma reserva de calorias. Então, se a gente fizer tudo certo, com as estratégias certas e aplicar o déficit calórico, o nosso corpo, para suprir essa dívida, para suprir esse saldo negativo, ele vai pegar a caloria da gordura, vai quebrar ela, eliminar ela e aí sim conseguir se manter estável. Então é exatamente isso que a gente quer fazer. E só por esse conceito assim bem importante e básico que é déficit calórico, não importa qual dieta que você vai fazer, se não tiver déficit calórico é muito difícil que você emagreça. Talvez exista alguma exceção, mas exceção não é regra. Só de você saber dessa coisa fundamental que é o déficit calórico, você já vai conseguir entender que não existe um alimento que é vilão. Não é o pão francês com manteiga no seu café da manhã que vai fazer você engordar, ou o chocolate que você gosta de comer depois do almoço, depois da janta. É o jeito que você vai colocar esse alimento nas suas refeições e no seu dia. Você tem que saber aplicar as estratégias certas e fazer as coisas certas. Na verdade, se você manter a sua alimentação e só começar a praticar exercício físico, por exemplo, talvez você comece a emagrecer. Então, é sobre a estratégia correta e não sobre ficar sofrendo e achando que dieta e emagrecer é difícil. Na verdade, é difícil, mas não é para ser complicado e não é para te causar sofrimento, tá bom? Imagina o seguinte, imagina que você pega 100 gramas de castanha, que seria basicamente um punhado. Se você fizer isso, você vai estar consumindo 600 calorias. Agora, se você pegar a mesma quantidade, 100 gramas de morango, você vai estar consumindo apenas 30 calorias. Vê a questão da diferença de densidade calórica. O que acontece? Se eu quiser 1 quilo de algum objeto, vamos supor um metal, por exemplo, alguma coisa assim do tamanho da minha mão vai ser o suficiente. Um metal do tamanho da minha mão provavelmente já vai ter 1 quilo. Agora, se eu quiser 1 quilo de algodão mesmo, eu vou precisar talvez de um caminhão de algodão para conseguir fazer 1 quilo. Ou seja, por que que isso acontece? Por causa da densidade. No caso dos alimentos, densidade calórica. Então, nesse exemplo específico que eu te dei, você poderia comer 1 quilo de morango, que ainda assim você estaria consumindo metade das calorias presentes em apenas 100 gramas de castanha. 1 quilo de morango, 300 calorias, porque são 30 vezes 10. 100 gramas de castanha, 600 calorias. Então, o segredo para você conseguir comer mais e ainda assim emagrecer é você comer alimentos de baixa densidade calórica, porque assim você vai conseguir comer um volume muito maior e ainda assim comer um volume menor de calorias, um volume maior de comida, mas menor de calorias e assim atingir o déficit calórico mesmo sem passar fome. Se essa comparação já clareou a sua mente, já mudou totalmente a sua visão em relação à dieta e estratégia para emagrecer, deixa o like e se inscreva no canal, não vai gastar praticamente 5 segundos do seu tempo, mas você vai ajudar muito aqui o canal para eu continuar postando vídeos e te ajudar com dicas e estratégias para você conseguir atingir esse objetivo de emagrecimento, tá bom? Muito obrigado. Eu vejo muita gente quando vai fazer dieta, inclusive dieta é reeducação alimentar, não tem nada a ver com regime, passar fome, alguma coisa do tipo. Mas enfim, né, quando eu vejo as pessoas quererem começar a fazer dieta, geralmente elas cortam o pãozinho da manhã, o arroz, o chocolate, cortam absolutamente tudo que elas gostam e acham que vão conseguir emagrecer. Na verdade, elas fazendo isso, elas até emagrecem na primeira semana. Só que como que você vai conseguir sustentar algo pelo resto da sua vida se você não tem prazer naquilo? Então, quando você corta tudo que você quer, você até emagrece no começo, mas o importante não é só emagrecer. O mais importante é você conseguir manter os resultados pelo resto da sua vida. E você não vai conseguir fazer isso tirando todos os alimentos que te dão prazer, que você
gosta de comer. Existem dois jeitos de você atingir o déficit calórico, que é você consumir menos calorias do que você gasta. Se você gastar mais, você consegue atingir o déficit calórico. Se você comer menos, você também consegue atingir. As duas estratégias são válidas, porém, se você for colocar o seu foco maior, se você for dar prioridade a uma delas, eu prefiro que você dê prioridade a gastar mais, porque desse jeito você vai conseguir ter um emagrecimento mais sustentável, sem passar fome e sem sofrer. E a melhor maneira de você realmente conseguir gastar mais é você focar na musculação. A musculação é o melhor exercício físico que você pode encontrar se você quer emagrecer, simplesmente porque é o melhor exercício físico para construção de massa muscular. E o músculo tem um papel fundamental no emagrecimento. Esse não é o melhor exemplo, mas imagina o motor de um carro. Quanto maior esse motor, mais gasolina ele vai consumir. Ou seja, quanto mais músculos você tem, isso não vale para gordura, tá? Quanto mais gordura não. Quanto mais músculos você tem, mais calorias você vai consumir. Por quê? Por causa da taxa de metabolismo basal. Não precisa se preocupar, isso não é nada complicado. A taxa de metabolismo basal é exatamente a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta para manter as funções vitais do nosso corpo funcionando. Funcionamento de órgãos, batimento cardíaco, transporte de nutrientes através do sangue. Funções vitais do nosso corpo são mantidas e gera um gasto calórico muito grande, né? A taxa de metabolismo basal é o nosso maior gasto energético durante o dia. E é justamente isso. Se você acordar e não fizer absolutamente nada, você vai ter um gasto calórico que é a taxa de metabolismo basal. Porém, a gordura, ela não é cara para o nosso corpo. O nosso corpo não gasta dinheiro, não gasta calorias, energia para manter gordura. Diferentemente do músculo. O nosso músculo é extremamente caro para o nosso corpo, porque é necessário muitas calorias para conseguir só manter, nem ganhar, só manter o músculo já demanda bastante calorias. Ou seja, se você tem uma pessoa de 60 quilos musculosa e uma pessoa de 60 quilos gordinha, as duas têm o mesmo peso. Porém, a que tem mais músculos vai poder comer mais. Por quê? Quanto mais músculos você tem, maior a sua taxa de metabolismo basal. O que isso significa? Quanto mais músculos você tem, mais você pode comer sem engordar. Por quê? Você vai estar queimando mais calorias sem fazer nada, só de você ter músculos, tá bom? Então, foque nisso. E o cardio? O cardio, ele não deve ser a prioridade, ele deve ser um auxiliador. Eu tô cansado de chegar na academia e ver pessoas assim que estão querendo emagrecer irem direto pra esteira e ficarem lá horas e horas e horas achando que, porque estão suando mais, talvez vão emagrecer. Só que, na verdade, o gasto calórico do cardio, ele é mais focado na questão imediata. Você gasta calorias agora quando você faz o cardio. A musculação, como eu falei pra vocês, ela tem essa questão de você emprestar o dinheiro e você ir recebendo juros depois, né? Então você gasta calorias agora na musculação e depois você continua recebendo benefícios desse trabalho que você fez na sala de musculação. O cardio, ele também tem um pouco disso, mas o foco do cardio é o gasto calórico imediato. Então, ele não vai te dar músculos como a musculação vai. E eu já te expliquei a importância de músculos no processo de emagrecimento e muito mais do que isso, no processo de qualidade e longevidade de vida, tá bom? Então, se você quer fazer cardio, utilize ele como um auxiliador e não como forma principal, porque ele não vai te dar músculos e o gasto calórico dele é menor quando a gente fala na questão da longevidade. Sabe quando você tá se sentindo inchado, assim, você às vezes pega e engorda 2 quilos em um dia, ou você sabe que não é gordura, mas tá com alguma coisa ali? Provavelmente é retenção de líquido, retenção de água entre a sua pele e o seu músculo, tá bom? O que acontece? Entre a nossa pele e músculo, nós temos gordura, mas também nós temos água. Então, quando você é gordinho, o que acontece? Por que você não consegue ver, por exemplo, o seu abdômen? Porque tem muita gordura entre a sua pele e o seu músculo. Se a pele encostar no músculo, você vai conseguir ver a sua musculatura com a definição maior. Porém, além da gordura, nós também temos a retenção de líquido, nós também temos a água. Então, se você tem muita água entre a pele e o músculo, você também fica com aquela sensação de falta de definição. E por que isso acontece? É muito fácil de entender. A água é o nutriente mais importante do nosso corpo. Então, a gente consegue ficar até meses sem comer, mas poucos dias sem beber água. E justamente por causa disso, o nosso corpo é muito inteligente e desenvolveu vários mecanismos de defesa. Um deles é a retenção de líquidos. Quando você não bebe água o suficiente, o seu corpo ele retém um pouco da água que você está bebendo entre a sua pele e o seu músculo. Por quê? Se você parar de beber água ou se você tiver que fazer alguma coisa muito importante, o que é inúmero, porque o nosso corpo precisa de água para fazer absolutamente tudo, né? Nós somos mais de 70% feito de água se você não faltou aula de ciências. Então, se você não está bebendo água o suficiente, o seu corpo vai reter. Mesma coisa, tá? Entre aspas. Muitas pessoas acabam comendo pouco, achando que vão emagrecer, e como mecanismo de defesa, o seu corpo acaba estocando mais gordura para ter proteção. Mesma coisa com a água. Então, se você
você beber a quantidade certa de água, o seu corpo vai expelir grande parte dessa água que está entre a sua pele e o seu músculo. E em pouco tempo você já vai conseguir fazer um resultado muito grande na sua definição, porque essa água ela vai embora. E uma outra coisa também é que o nosso músculo é feito aproximadamente mais de 85% de água. Então, só de você beber água o suficiente, o nosso corpo vai conseguir encher o nosso músculo de água e ele não vai ficar murcho, e sim durinho. Então essa questão do tchauzinho ou daquela molenguice que a gente tem no nosso corpo, ela vai ser diminuída drasticamente somente por você estar bebendo a quantidade certa de água. E a outra coisa também é que se você está bebendo água o suficiente, o nosso corpo começa a funcionar melhor e consequentemente acaba acelerando o seu metabolismo, o que significa que você vai gastar muito mais calorias e vai ficar difícil de você engordar. Mas então quanto de água beber? É bem simples. Você vai pegar o seu peso em quilos e você vai multiplicar por 40. Essa é a quantidade de ml do tanto de água que você tem que beber. Então se você pesa 70 quilos, você teria que beber aproximadamente 3 litros de água por dia. Enquanto o carboidrato e a gordura te dão energia, é a proteína que vai te manter protegido em relação à perda de massa muscular enquanto você está perdendo gordura, e também é o que vai te dar saciedade para você ficar muito mais tempo saciado e sem fome e não precisar comer, não precisar consumir calorias extras. E também o nosso corpo gasta mais calorias para ingerir proteínas do que outros alimentos. Então só de você estar comendo proteína, você também já vai estar gastando mais calorias. Por exemplo, se no café da manhã você come pão francês, que é uma fonte de carboidrato, e manteiga, que é uma fonte de gordura, você pode simplesmente adicionar 2 ovos inteiros dentro deste pão, que vai continuar com o mesmo sabor, um sabor até melhor, e você vai conseguir ter todos os benefícios que a proteína pode te dar. Pensa na proteína como o alicerce ali da casa. Se a proteína não tá lá, a casa toda desmorona. No processo de emagrecimento, é a proteína que vai conseguir fazer com que você não tenha os malefícios de estar em déficit calórico e consiga manter a sua massa muscular, que é o que vai te dar definição e estrutura pro seu corpo. E talvez, se você pesquisou por esse vídeo, seja porque você esteja pensando em eu quero perder 10 quilos em uma semana, eu quero ter resultados rápidos. E o que eu posso te falar aqui, como seu amigo, é que você tem que focar em constância, em montar um estilo de vida que você vai ficar feliz com ele. Você não tem que achar que fazer dieta é ruim, que treinar é ruim. Você tem que ter um estilo de vida que você se sinta feliz, que você tenha prazer em cumprir ele, porque é desse jeito que você vai conseguir ter constância e continuar tendo os resultados pelo resto da sua vida. Não adianta nada você conquistar e conseguir perder 10 quilos em uma semana se você não conseguir manter esse resultado pelo resto da sua vida. O que mais acontece quando as pessoas tentam emagrecer, elas emagrecem no começo e depois acabam ganhando tudo de novo porque não conseguem se manter a um plano que realmente funcione. O que você quer é que os resultados apareçam e fiquem no seu corpo. E é exatamente por isso que no Emagrecimento Raiz eu deixei uma aula totalmente completa, um aulão de quase 1 hora para você conseguir aprender a emagrecer e não só isso, mas também manter esse emagrecimento pelo resto da sua vida. Então se você quiser, é só você clicar no link aqui embaixo, que a aula é totalmente gratuita, você não precisa pagar nada e você vai conseguir aprender bastante coisa útil nesse seu processo de emagrecimento. E não se esquece de se inscrever e deixar o seu like e ativar o sininho, porque daqui a pouco tem vídeo novo e você não vai querer perder. Até a próxima!